Hoje nós tivemos a perda de uma pessoa que me inspirou muito na vida, que foi presidente do Uruguai, o Pepe Mujica. As pessoas podem criticá-lo por ser de esquerda, de direita, de cima, de baixo, gordo, magro, seja o que for. Para mim, o Pepe Mujica foi uma pessoa que consolidou a minha opção de vida de ser uma pessoa de hábitos simples. Todo mundo conhece ele andando naquele Fusca e morando num lugar longe da cidade, de tal maneira que eu tenho relatos de pessoas que foram visitá-lo, bateram na porta e estava lá o Pepe Mujica em pessoa, abrindo, servindo um café e conversando com qualquer pessoa que viesse visitá-lo. Esse tipo de cidade, esse tipo de vivência é algo que eu tenho muitas saudades na minha vida. Quando as portas eram abertas, quando os vizinhos vinham e entravam às suas casas, falavam aquilo que a gente chama de jogar papo fora. E era o que se fazia, e era o que se crescia, e era a base, a consolidação daquilo que mais faz falta hoje nas cidades, que é a cidadania, que é você ser cidadão, que é você ser vizinho, amigo, grande companheiro, e você ter, antes de tudo, no espaço da cidade, como espaço de convivência. Então eu quero deixar aqui meus sentimentos pela perda do Pepe Mujica, que foi uma pessoa que consolidou o direito de ser simples e ser uma pessoa dentro do status quo e não simplesmente uma pessoa largada de lado. Também quero falar aqui agora sobre uma coisa que vem acontecendo na cidade de São Paulo, que é uma gestão voltada única, exclusivamente para aquilo que é o carrocentrismo. Hoje mesmo eu fui lá fazer uma verificação, Celso, na ciclovia da Érica Salom, que é uma ponte só para pedestres e ciclistas que une o lado do Pinheiros com o lado do Butantã. Essa é uma estrutura cicloviária que ficou 30 anos só no blá, blá, blá. E lá na época do Maluf, a gente já estava negociando, era uma obrigação da Operação Faria Lima nos anos 90 e só foi sair do papel em 2025, janeiro de 2025. E essa estrutura, ela é linda, maravilhosa, ela é de fácil acesso, você pode caminhar, você pode pedalar, ela está lá e ela cumpre o seu papel. Ela é necessário ter mais iluminação, necessário ter mais controle, mais fiscalização. Deveria ter em cima uma pessoa, uma guarita do lado de Pinheiros e outra guarita do lado do Butantã, porque infelizmente já foram ocorridos alguns assaltos e também com violência em cima de ciclista mulher, que já foi reportado. Então a ciclopassarela Érica Salom é uma estrutura muito importante para a cidade, que tardou 30 anos e um direito do ciclista. Agora, por que nós fomos lá? Porque a Companhia de Engenharia de Tráfego, para poder organizar a circulação pela ciclopassarela, colocou um tótem mais ou menos de 10 centímetros de largura, de diâmetro, por mais ou menos 1 metro de altura, bem no meio da ciclovia, que é binária, que tem mão e contramão, de tal maneira que o ciclista, passando aquele tótem, que é um maciço de concreto, ao bater, ao chocar, ele certamente vai se ferir e se ferir muito. Então, um tipo de uma solução para um problema que a gente não sabe se existe, que é ordenar a circulação da mão direita, na mão correta, colocou-se lá um poste no meio da ciclovia. Poste esse que é uma armadilha para o ciclista. Fomos lá, eu, Murilo e eu, hoje de manhã, para verificar esse bendito poste. Quando chegamos lá, o poste de 1 metro é um toquinho agora de uns 10 centímetros. E se antes ele era perigoso para o ciclista, hoje ele virou uma armadilha mortal para um ciclista. Porque se você vem a 20 km por hora e bate numa coisinha pequenininha, fixa como essa, você vai dar aquele famoso front flip, aquela cambalhota de frente. E a primeira coisa que vai bater no chão vai ser tua mão, se você tiver sorte, ou a tua testa mesmo. Então é assim, daquilo que era uma solução equivocada, colocada lá pela CT, virou, não se sabe se pela ação da CT ou se porque algum ciclista já bateu nesse pirulito de concreto e ele caiu, já virou um obstáculo
que convida para uma concussão cerebral de qualquer ciclista. Então, eu estou aqui para mais uma vez reiterar que estrutura cicloviária deve ser projetada e pensada por quem pedala na cidade, porque quem colocou um poste no meio da ciclovia não conhece absolutamente de mobilidade em bicicleta. E agora que está aquele pirulitinho, assim, uns 10 centímetros, com aquela largura de concreto, virou um super armadilha, que é um acidente com hora marcada. Então estou aqui para denunciar esse tipo de... Todas as soluções acontecem, que são feitas, são pensadas para ordenar, entre mil aspas, a circulação do ciclista, peca por serem feitas por pessoas que não pedalam. Portanto, elas cometem esse tipo de equívoco, que é não ter noção de que uma estrutura cicloviária precisa. Eu estou aqui falando, porque nós estamos aguardando a chegada do Toninho Vespoli, que já chegou, então eu vou encerrar a minha fala de hoje, pelo que eu super agradeço. E, de novo, sentimentos à família de Pepe Mujica, sentimentos a todo o povo uruguaio. Vamos realmente fazer uma reflexão no que é importante a gente resgatar o direito à simplicidade, o direito a sermos pessoas. E vamos também cutucar as infraestruturas cicloviárias com soluções nada acessíveis ou mesmo seguras para nós.